aula de hoje falaremos sobre o surgimento da sociologia. Nesse contexto de crise, a sociologia será uma resposta intelectual ao que estava se apresentando no contexto basicamente do século XVIII. Tenha uma boa aula. Oi pessoal, eu sou a professora Maria Clara. Nós vamos estudar a disciplina de Sociologia Contemporânea. A sociologia é uma nova ciência que vai surgir num contexto de crise. Basicamente, nós podemos compreender que nesse contexto de crise, a sociologia será uma resposta intelectual ao que estava se apresentando no contexto basicamente do século XVIII. Claro, pessoal, que no século XVI, no século XVII, nós vamos ter uma série de transformações sociais. Mas, neste momento, a sociedade não se tornou um problema que merecesse ser respondido por uma nova ciência. Neste sentido, nós podemos perceber, então, que a sociologia, que sendo ciência, que surge neste contexto da crise, está ligada com os fatos que ocorrem a partir do século XVIII. Pessoal, aproxime-se e vamos fazer a seguinte pergunta. O que ocorre no século XVIII que vai ser a força motriz para o surgimento desta nova ciência lá no contexto do século XIX? É importante, então, nós percebermos que no século XVIII nós vamos ter um contexto muito específico, que é basicamente determinado por uma dupla revolução. Nesta dupla revolução, nós vamos ter, então, a Revolução Francesa, que é uma revolução de caráter político, que vai mudar toda uma ordem política na França e vai fazer, então, com que a burguesia assuma o poder. Já também temos, no contexto de uma sociedade, nós vamos ter a Revolução Industrial, ou seja, uma revolução de caráter econômico e também, pessoal, de caráter social. Esta revolução vai transformar toda uma linha de produção, se assim podemos dizer, toda uma ordem econômica. E também podemos nos referir, vai transformar toda uma forma de comportamento, toda uma forma do homem ver o mundo e a si mesmo. Essas duas revoluções farão com que nós tenhamos a consolidação do que sociologicamente nós denominamos de modo de produção. Pessoal, o modo de produção que se consolida no contexto dessa dupla revolução é justamente o modo de produção capitalista. Mas como é que nós podemos definir capitalismo? O capitalismo pode ser definido enquanto a propriedade privada dos meios de produção. Pessoal, você certamente deve estar a perguntar, mas o que seria meios de produção? Pessoal, principalmente, vamos pensar assim, se eu quero fazer esse óculos, este aqui, todo o material que nele está contido, inclusive a sala no qual o trabalhador faz a lapidação da lente, pode ser visto como meio de produção. Então, observem o seguinte, que no capitalismo nós vamos ter, de uma forma bem específica, a posse privada, a posse particular dos meios de produção. Então, observe, então, que se altera drasticamente o contexto de uma sociedade no próprio século XVIII. As transformações que ocorrem a partir daí, como, por exemplo, o surgimento da classe trabalhadora, o próprio que a gente chama em sociologia, o inchamento das cidades,
Tudo começa agora a se localizar no contexto das cidades. Essas são transformações, inclusive ainda, pessoal, o crescimento demográfico que nós vamos ter nesse período são transformações que fazem com que a sociedade se torne um problema. Pessoal, essas transformações que ficaram fazendo com que a sociedade se tornasse um problema que necessitasse ser pesquisado, ser compreendido justamente pela dimensão e até mesmo rapidez com que na época a sociedade estava se modificando, estava se transformando e se remodelando. Observe então, pessoal, que nós vamos ter como consequência dessas transformações que estão ocorrendo no século XVIII, o surgimento da sociologia lá no século XIX. Então, vocês podem observar, sem medo de errar, que a sociologia vai ser exatamente a ciência que vai surgir em consequência de um processo de crise social. É no século XIX, então, que a sociologia vai surgir. Vai surgir, pessoal, como ciência. Nós não podemos pensar que, por exemplo, os gregos, no seu período, não tenham tido um pensamento sociológico. Tiveram sim. Mas lá, a sociologia não era uma ciência explicativa do contexto da sua sociedade. Observe, então, que com o século XVIII e a crise que a partir dele se estabelece no contexto social envolvente, nós vamos ter a sociologia como uma resposta intelectual no século XIX a todas as transformações, e eu repito aqui, que começam a ocorrer e são drásticas no século XVIII. O surgimento da sociologia como ciência vai ser basicamente atribuído ao seu pai fundador. O pai fundador da sociologia, e eu repito aqui, pessoal, como ciência, vai ser Augusto Comte. Augusto Comte, primeiramente, não vai dar o nome de sociologia a essa nova ciência. Ele vai dar o nome de física social. Pessoal, observem que Augusto Comte não vai dar o nome de sociologia imediatamente a essa nova ciência. Praticamente, o nome de sociologia vai surgir em 1839. Antes, esta ciência se chamava, eu repito, física social. Este nome, física social, nos diz alguma coisa. De uma certa maneira, nós podemos observar que nesta nomenclatura que faz Augusto Comte da nova ciência, ele já está também, de uma certa forma, colocando basicamente a que veio essa nova ciência. Pessoal, nós podemos pensar assim, mas o que faz a física? O que estuda a física? E aí, se vocês se lembram, e basicamente do que vocês aprenderam no segundo grau, que a física vai trabalhar basicamente com estática e com dinâmica. Observe então que para Comte a nova ciência trabalhará com estática e trabalhará com dinâmica, mas estática e dinâmica sociais. A estática social para Comte será a chamada ordem. E a dinâmica para Comte será chamada de progresso. Observe então que nós teremos a nova ciência, sociologia, basicamente se preocupando com a questão da ordem e do progresso. Ordem e progresso, vocês podem observar que são elementos
que não nos são estranhos. Eles estão, inclusive, basicamente contidos na bandeira nacional. E aí nós podemos verificar que ordem e progresso são palavras-chave, são nomenclaturas-chave, são visão-chave. Acontece, por exemplo, do próprio método chamado positivismo. Ordem e progresso, então, é basicamente o elemento fundamental desse método chamado positivismo, eu repito para vocês. O positivismo vai conceber a sociedade sempre contida dentro de uma determinada ordem. A preocupação de um positivista é que a sociedade esteja em ordem. Consequentemente, a ordem traria para essa mesma sociedade o progresso. Observe então, pessoal, e eu repito para vocês, que física social vai estabelecer uma forma de pensar essa nova sociedade. A resposta intelectual que nós estávamos falando anteriormente. Observem também que dentro de uma concepção do método positivista, nós vamos encontrar, de certa forma, uma maneira muito enquadrada, se nós podemos dizer assim, de ver o contexto social. Para o positivista, não existe uma mudança radical do contexto da sociedade. Ele não vê com bons olhos a mudança. De uma certa maneira, Comte era também um crítico dos pressupostos da Revolução Francesa. Porque a Revolução Francesa tinha alterado com seus princípios de liberdade, igualdade e fraternidade a própria ordem social. E nós podemos ver que para Comte, se a ordem social está alterada, se ela está transformada ou se ela até mesmo não existe, nós podemos verificar que para ele também não existiria o que ele concebe na dinâmica social do progresso. Vocês percebem então que há toda uma mudança no contexto da sociedade a partir do século XVIII. Nós saímos também de uma visão antropocêntrica que passa a fazer parte agora dentro do contexto desta visão de homem, desta visão de mundo, desta visão de sociedade. Melhor dizendo para vocês, pessoal, as representações sociais agora, a partir do século XVIII e até o surgimento, e a partir também do surgimento da sociologia no século XIX, se regem agora por uma visão antropocêntrica, ou seja, o homem agora é o centro do mundo. Antes, nós tínhamos praticamente Deus como centro de todas as explicações. Agora não. Agora é o homem que exige uma ciência especial, se nós podemos dizer assim, que vai explicar a sua conduta, a sua ação e as transformações presentes na sociedade. Isto é muito importante porque o surgimento da sociologia, com seu método agora de investigação a partir de Comte, que é o positivismo, vão permitir, inclusive, que nós possamos compreender, a partir também dos autores clássicos desta nova ciência, a sociologia contemporânea. Pessoal, nós temos um amigo comum que vai nos acompanhar em muitos momentos da nossa disciplina. Olá, professora. Olá, pessoal. Pois é, eu realmente conheço muita gente. É a idade, né, minha filha? É a idade. Eu espero ajudá-los contando um pouco das coisas que sei. Bem, vamos lá.
Auguste Comte. Ele eu não conheci, mas conheci o filho do filho do filho do vizinho dele. E olha, ele me contou muita coisa. Por exemplo, você sabe de onde veio o lema Ordem e Progresso da nossa bandeira? Hã? Pois então, tudo começou com o nascimento de um bebê francês em 1798, o mesmo ano em que Napoleão Bonaparte invadia o Egito. O nome dele era Isidore Auguste Marie François Xavier Comte. Ufa, que nome grande! Isidore Auguste era uma criança como todas as outras, mas ao que tudo indica, ele era meio mal-humorado e sempre manteve relações tempestuosas com sua família. Alguns dizem que ele chegou a acusar o seu pai de avarento. Será que a causa do mau humor dele foi culpa do imenso nome que seus pais lhe deram? Bom, sei que com 16 anos, Auguste ingressou na Escola Politécnica de Paris. Foi lá que teve seu primeiro contato com autores famosos que mais tarde iriam influenciá-lo, como por exemplo, Sadi Carnot, Saint-Simon, de quem ele virou discípulo. Com 26 anos, resolveu virar um homem sério. Casou-se com Caroline. Mas ela o abandonou depois de um ano, o que lhe rendeu uma grande crise nervosa. Bom, eu já estou falando demais. Voltemos à bandeira. Você deve estar se perguntando o que ele tem a ver com a bandeira. Pois Auguste Comte foi o precursor do positivismo. Pois saiba que este exerceu uma grande influência no Brasil. E talvez a maior marca disso seja a nossa bandeira. O lema Ordem e Progresso é a expressão máxima do positivismo. O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Acho que isso é tudo. Espero que tenha ajudado, professora. Até a próxima aula, pessoal. Seu Evaristo nos trouxe um elemento muito importante, que é basicamente o princípio do próprio positivismo elaborado por Comte. O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Neste sentido, pessoal, vocês já podem perceber, com esse princípio básico do positivismo, a que veio o positivismo. Neste sentido, ele buscava o restabelecimento da ordem social que havia se perdido a partir da própria Revolução Francesa. Seu Evaristo colabora muito conosco ao nos deixar este princípio do positivismo. E também a nos dizer da influência do positivismo no contexto da sociedade brasileira. Influência esta, pessoal, que não foi pequena. Basta ver, como vimos anteriormente, que na bandeira nacional constam os lemas do positivismo: ordem e progresso. Este é o retrato da própria influência que exerce e exerceu o positivismo no contexto da nossa sociedade. O positivismo foi trazido para o Brasil por Benjamin Constant. E aqui, de uma certa maneira, nós podemos dizer também que aqui ele ficou e estabeleceu as suas bases. Outro elemento importante que nós temos que ver no contexto da nossa disciplina é justamente, novamente, observar essa relação entre física, social e a própria sociedade. De uma certa forma, repetimos aqui para vocês, este primeiro nome da sociologia de física social vai nos trazer uma noção de uma visão enquadrada do homem e do seu mundo.
Neste sentido, pessoal, nós podemos pensar também que nesta visão de física social, nós vamos ter uma concepção de que a história do homem para o positivismo pode ser observada com a mesma metodologia das ciências naturais, das ciências exatas. Podemos então pensar numa crítica a esta concepção, que é justamente uma visão fechada, quadrada demais do homem e do seu mundo. Nós não podemos ver os fenômenos sociais dentro dos limites da observação, da experimentação e da conclusão, ou seja, dos métodos das ciências naturais. Mas esta foi a forma que surgiu com a nova ciência, a sociologia, que permitiu que se olhasse para a sociedade de uma nova maneira, a sociedade da época. Pessoal, uma nova questão se faz importante. Aproximem-se e vamos conversar a respeito. Qual o verdadeiro objetivo da sociologia proposta por Augusto Comte? Ela vem com um caráter transformador desta realidade de então, ou ela vem com um caráter conservador, visando manter a ordem estabelecida? O que vocês acham, pessoal? A que conclusão vocês chegaram? Quando, principalmente, a gente pensa na questão da física social. Espero, pessoal, que todos tenham chegado à resposta de que a sociologia surgiu basicamente como ciência com um caráter conservador. Não era atinente à sociologia proposta por Comte a transformação da ordem social capitalista que se consolida no século XVIII e segue até os nossos dias. Não era com esse objetivo, mas a sua proposta foi de fazer surgir uma ciência que buscasse manter a ordem social. Mas qual ordem social? Basicamente, a ordem capitalista. Então não esqueçam, pessoal, que a sociologia é uma resposta intelectual ao que está se apresentando na sociedade, mas que se manifesta esta resposta intelectual com um caráter marcadamente conservador. Vamos ver agora o que o nosso arqueólogo consegue encontrar em suas pesquisas. Será que ele tem mais respostas do que questões? Vejamos, pessoal. Meu trabalho é super importante para a humanidade. Através das escavações e pesquisas, consigo descobrir coisas das civilizações antigas. Sou como uma fonte de informação. Através das minhas observações científicas, estabeleço conceitos e ideias acerca desses povos que viveram há milhões de anos. As minhas informações são transformadas em livros para alunos estudarem. Ou seja, a minha informação é transformada em um sistema de ideias e, consequentemente, organiza o pensamento da sociedade sobre determinado assunto. Quanta responsabilidade, hein? Mas é assim com tudo. Se a gente parar para pensar, através da pesquisa a gente chega aos nossos conceitos e não é mais enganado por explicações vagas. Só assim a gente pode alcançar o real.
Mas será que articular historicamente algo do passado significa que estou reconhecendo como o passado efetivamente foi? Será que é possível capturar a história como ela realmente foi? Ou toda a minha pesquisa empírica não passa de suposição? É possível penetrar na verdade do passado? Vocês viram quantos questionamentos realizou o nosso arqueólogo? A sociologia, basicamente, é isso. É mais questionamentos do que respostas. De uma certa forma, até mesmo no campo da filosofia, é dito que nós, antes de nós termos as respostas adequadas, é termos basicamente as perguntas adequadas. Toda pergunta adequada a uma determinada questão, ela favorece uma resposta também adequada. Nosso arqueólogo ficou pensativo, nosso arqueólogo ficou inquieto com o que descobriu. E a sociologia é basicamente isso. Eu poderia dizer para vocês que a sociologia é uma ciência que estabelece rupturas com ordem estabelecida. Ordem, inclusive, ordens de pensamento estabelecida. Ruptura com aquilo que está, de uma certa maneira, calmo em nós, que está quieto em nós. Quando nós começamos a trabalhar com os princípios teóricos, metodológicos da própria sociologia, nós vamos desenvolvendo em nós uma série de questionamentos, como o nosso arqueólogo diante das suas descobertas. E nós descobrimos elementos da realidade e sobre esses elementos nos vem procurar uma série de questões que são fundamentais. O homem não nasce para ser aquele ser completamente estabilizado no mundo. O homem é um animal gregário, mas também podemos dizer assim, é um animal inquieto e que precisa se inquietar, porque sem a inquietação que ele traz em si, ele não realiza as suas buscas. E sem a busca, não há encontro. Ponto final. Pessoal, na aula de hoje, basicamente nós trabalhamos com elementos do surgimento da sociologia como ciência. Eu quero deixar bem marcado para vocês. Observem que a sociologia não surge no século XVIII. Ela é uma consequência, lá no século XIX, do que ocorre no século XVIII. E isto precisa ficar muito claro. Dentro dessa nossa aula de hoje, foi basicamente isso que nós procuramos esclarecer. Um outro aspecto também foi o nome da sociologia, ou melhor dizendo para vocês, o primeiro nome que a sociologia vai ter, física social. E isto demarca também o seu caráter enquanto ciência e a sua maneira de ver a realidade da época, a partir do seu pai fundador, Augusto Comte. Outro elemento importante da nossa aula de hoje foi justamente perceber o caráter conservador com que surgiu a sociologia. Ela não é uma ciência que tenha surgido para transformar a realidade. Ela é efetivamente o que nós podemos dizer a ciência da crise. Mas, ao mesmo tempo, enquanto ciência da crise, ela surge com um caráter marcadamente conservador, proposto por seu pai fundador, Augusto Comte. Como dica de leitura, eu gostaria de dizer para vocês que lessem o volume Augusto Comte da coleção
Os Pensadores. Ali vocês vão entrar em contato, um contato mais direto e mais profundo com elementos da própria concepção de sociedade deste pai fundador da sociologia, com a teoria dos três estados que ele estabelece, com a sua visão da sociedade, com o seu pensar que o estado positivo seria o estado de maior desenvolvimento humano. Seria bom que vocês tomassem este livro nas mãos, a coleção Os Pensadores, fascículo Augusto Conte, para poder verificar com mais cuidado, com mais vagar, elementos da concepção sociológica deste nosso autor. Pessoal, bons estudos a todos vocês.